E dando continuidade, convidamos ele, que é pós-graduado em Gestão Pública Municipal, ex-procurador-geral de Parauapebas, consultor jurídico e professor de Direito Processual Civil. Me ajudem a receber o professor doutor Wellington Alves Valente, com o tema o fortalecimento dos municípios por meio da gestão das receitas próprias e o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá, né? Boa noite. É com imensa alegria e satisfação que estou aqui hoje para conversar com vocês. A maior parte são meus alunos. Me sinto bem à vontade, porque é um tema que não é tão palpitante para o estudante de direito quanto o direito penal, mas é de fundamental importância para cada um de nós enquanto cidadão. Vocês já devem ter ouvido falar um ditado que diz assim: não existe almoço grátis. Já ouviram falar? Não existe almoço grátis. Engana-se quem pensa que tem almoço grátis. Assim é em relação à questão da arrecadação das receitas próprias pelos municípios. Nós vivemos hoje no Brasil uma situação em que os nossos orçamentos públicos nem sempre são suficientes para cobrir as despesas que os municípios, os estados e a própria União têm. Vimos agora há pouco, na palestra do doutor Bruno, a questão da reforma previdenciária, aonde o mote, aonde o elemento de sustentação do governo para a aprovação é necessariamente a falta de recursos para cobrir a previdência social. Enquanto que nós sabemos que os grandes conglomerados, as grandes empresas, o sistema financeiro são os maiores devedores da previdência social, mas o governo não estabeleceu mecanismos eficientes para receber esses recursos que são devidos. E aí optou-se por instituir esse sistema previdenciário novo, que está para entrar em vigor, para cobrir o famoso rombo. Enquanto que hoje, nos municípios, nós estamos num período do exercício fiscal em que o orçamento público já está em tramitação nas câmaras de vereadores, por força das normas legais que regem a tramitação desta matéria. E o orçamento público, ele é uma forma em que o Poder Executivo é quem tem a competência para elaborar esse projeto, aonde necessariamente ele vai fixar todas as despesas que ele entende que vai ter que assumir e realizar para executar as políticas públicas definidas. E, ao mesmo tempo, dentro dessa peça de lei, desta lei que vai ser votada e aprovada na Câmara Municipal, ele vai fixar as receitas, ou seja, a renda que ele pretende auferir para cobrir a despesa que ele estabeleceu como necessária para o cumprimento das missões institucionais. O interessante da lei... Pode passar o slide mais, pode passar também, é isso, aí. O interessante dessa questão orçamentária, que ela remota, estabelecimento de um orçamento público, ele vem de há muito tempo, não é de hoje não. A obrigatoriedade de se estabelecer as despesas e prever as receitas por parte de todos os entes governamentais, ela teve início na Constituição de 1824, ou seja, não é de hoje. No nosso sistema tributário atual,
nós temos uma legislação específica que regulamenta a questão da assunção das despesas, que é a Lei 4.320, que ela é de 1964, que foi plenamente recepcionada pela Constituição de 88, aonde esta legislação ela estabelece todos os princípios orçamentários para atendimento de todos os órgãos governamentais brasileiros, seja em nível federal, estadual ou mesmo e principalmente o municipal. Desta legislação, a Lei 4.320, eu penso que um dos pontos importantes a serem destacados é no seguinte sentido, que integra esta lei do orçamento um sumário geral da Receita, onde se estabelece as fontes, onde se vai captar o recurso, e as despesas por funções de governo, ou seja, vão se estabelecer a receita para cobrir aquela determinada despesa. Isso é chamada a dotação orçamentária. Pode, só abrir um parêntese aqui, essa matéria, para quem ainda não chegou nela, pode, nesse primeiro momento, parecer assim, enfadonha, porque esse professor está falando a respeito de orçamento público para uma turma de estudantes de direito que às vezes está no primeiro período, segundo, terceiro, quarto, sétimo período, né? Mas vocês vão ver daqui a pouco o quanto ela é importante na nossa vida enquanto cidadão. Sem ela, o município não funciona. Sem ela, o Estado não funciona. Sem ela, a União sequer consegue fazer a Previdência pagar as aposentadorias. Então, percebam que nós estamos tratando aqui hoje, neste congresso, de um tema que está diretamente relacionado com a nossa qualidade de vida enquanto cidadão. Fundamental. Vocês vão perceber daqui a pouco. Espero, assim eu espero. Dentro dessa lei que eu estou dizendo, a 4.320, é de fundamental importância que o Poder Executivo, que é quem tem a competência para elaborar e encaminhar para esta casa onde nós hoje estamos realizando este congresso, ou seja, a Câmara Municipal de Vereadores, em nível municipal, a Assembleia Legislativa do Estado, em nível estadual, e o Congresso Nacional, em nível federal, ela necessariamente vai ter que compreender todas as receitas, inclusive operações de créditos autorizadas por leis específicas. Também vai obrigatoriamente compreender todas as despesas a serem assumidas. Não pode haver, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a realização de uma licitação para comprar, por exemplo, merenda escolar, se não tiver no orçamento aquela despesa estabelecida. Para vocês terem uma ideia da importância da lei orçamentária municipal. E o interessante, como eu disse agora há pouco, final de setembro, início de outubro, já se começa o trabalho de análise do projeto de lei orçamentário que vai ser discutido e aprovado e pela Câmara Municipal e implementado pelo Poder Executivo. Para vocês terem uma ideia, eu estive fazendo um estudo essa semana, o orçamento público para o município de Parauapebas, para o exercício fiscal de 2020, está previsto da ordem de R$1.680 bilhões. Você já imaginou? É muita grana, porque tem muita coisa para ser feita. Vamos lá. Ok. Falei agora a respeito da obrigatoriedade da elaboração da lei do orçamento, da obrigatoriedade de se estabelecer as despesas a serem assumidas, da obrigatoriedade de se prever as receitas.
Dentro desse conjunto de receitas que podem ser estabelecidas na lei orçamentária, tem um segmento que, a meu modo de pensar, é de suma importância e que nem sempre os governantes dão a devida atenção para ela, que é a chamada receita própria. O que são estas receitas próprias? São aquelas receitas que o município, vamos tratar do município, que fica mais fácil, né? Que o município tem total gerência sobre ela. O próprio nome já diz, receita própria. Ou seja, o ente público municipal, nesse caso, o município de Parauapebas, aqui abre um outro parêntese, não é a prefeitura, prefeitura não existe. Não existe prefeitura. Não existe, é a prefeitura de Parauapebas que está fazendo isso ou fazendo aqui, não. Não existe prefeitura. Existe o município, que é o ente público governamental. Então, nesse caso, o ente público municipal, município de Parauapebas, ele tem uma fatia da sua receita que são as chamadas receitas próprias, que são decorrentes de impostos, taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e as chamadas contribuições, dentre elas, a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Onde é que está isso? Na Constituição Federal. Está previsto no artigo 145 da nossa Constituição Federal, que é o instrumento normatizador e orientador a respeito da elaboração de todos esses mecanismos de gestão pública. Essas receitas próprias do município, dentre elas, por exemplo, em relação aos impostos, o município pode instituir 3 impostos. Imposto Predial e Territorial Urbano, o chamado IPTU, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos. Vamos lá, falar um pouco a respeito de cada um deles. O IPTU. Todos aqui provavelmente já devem ter ouvido falar nesse tributo, nesse imposto, que é o IPTU, que é o imposto pago por aquele que detém a posse a qualquer título de um imóvel, seja um lote, uma casa, um galpão, seja o que for. Detendo a posse a qualquer título, e aquela pessoa, ou uma pessoa física ou jurídica, é contribuinte do IPTU. E qual é o fato gerador desse tributo? O que dá origem a esse tributo? O que dá origem ao IPTU? A posse, a existência do imóvel e a posse atribuída a quem quer que seja. Por que é a posse? Porque, por exemplo, nos contratos de locação firmado entre particulares ou entre entes governamentais com o particular, dependendo de cada situação, pode ficar estabelecido que aquele que tem a posse naquele momento, mesmo não sendo o dono, é responsável pelo recolhimento do tributo, né? Isso vocês já devem ter visto nos contratos de locação, a pessoa aluga uma casa, um apartamento, e fica responsável pelo pagamento do IPTU, mesmo não sendo o dono. Por quê? Porque o fato gerador é a posse. Eu tive fazendo um estudo a respeito desse tributo em relação ao município de Parauapebas, e no conjunto da receita dessa previsão de receita para o ano que vem de 1.680 bilhões, este tributo, esse imposto, melhor dizendo, o imposto IPTU,
ele representa, olha só, ele representa, dentro desse montante de 1.680.000.000, algo em torno de 0,01%. Mas poderia ser muito mais. O município também fez um trabalho de pesquisa, e pelo fato de eu integrar a comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Parauapebas, a comissão está fazendo um trabalho junto ao município de acompanhamento da elaboração do novo Código Tributário Municipal, que está prevendo algumas mudanças para melhorar a arrecadação dessa receita própria. Aí as pessoas falam assim, ninguém gosta de pagar imposto, mas é por isso que eu falei agora há pouco, não existe almoço grátis. Se você quer uma rua asfaltada, se você quer calçamento, se você quer saneamento básico, tem que haver a contribuição, tem que haver a contraprestação, que é o pagamento do tributo. É com ele que o município executa as atividades. Vocês podem pensar assim, poxa, professor Wellington está falando que a gente tem que pagar imposto, não sou eu não. É a Constituição, é o artigo 145 da Constituição. O que nós temos é que saber pagar. Saber pagar. Aí é que está, essa é a diferença, saber pagar. Dentro desse tributo do IPTU, tem algumas questões que são muito interessantes, em decorrência de normas legais estabelecidas. Por exemplo, qual é a função social da propriedade? É a moradia, é o princípio básico. Em relação ao IPTU, por exemplo, o município, ele pode estabelecer o chamado IPTU progressivo. O que é esse IPTU progressivo? Cobra mais de quem não dá o fim social para o imóvel. Quem tem um lote, não constrói nele, deixa ele lá desocupado, como especulação imobiliária. Isso ocorreu aqui em Parauapebas até uns 4 anos atrás, de uma maneira assustadora. Doutor Bruno, não sei se o senhor tem conhecimento, a especulação imobiliária aqui era uma coisa assim, assustadora. Criou-se empreendimentos imobiliários aqui, assim, um atrás do outro, lotes aqui chegaram a valer R$200 mil. Hoje, se vale muito, 30, 40 mil reais. Por causa da especulação imobiliária. E aí, então, o proprietário que tem um lote e não constrói nele, não dá um fim social, pode ser compelido, dentro do planejamento tributário, dentro de uma legislação muito bem elaborada, a pagar um IPTU muito maior do que paga aquele que tem uma casa edificada, ou uma lojinha edificada sobre aquele imóvel. Isso é justiça social. Isso é aproveitar a receita própria para fazer justiça social, cobrar mais de quem não atende o fim social da propriedade. E isso gera recursos para o município, não é só para Parauapebas não, todos os 5.564 municípios brasileiros. Porque todos esses municípios brasileiros, todos, sem exceção, têm que ter um código tributário para estabelecer a forma de arrecadar os tributos, para estabelecer a forma de gerar receita, mas tem que ter a chamada inteligência fiscal por trás de tudo isso. Saber cobrar de quem deve realmente e conceder os benefícios a quem os merece. Falando agora de um outro imposto de fundamental importância para os municípios brasileiros, e inclusive objeto de grandes guerras fiscais, até um tempo atrás, hoje nem tanto, mas ainda existe, é o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Quem paga esse imposto? Todo prestador de serviço. Nós, advogados, pagamos anualmente um valor a título de ISSQN. Por quê? Porque nós somos
Na advocacia privada, nós somos prestadores de serviço. E o Código Tributário Municipal estabelece a obrigatoriedade de se pagar o ISS-QN em decorrência do serviço que nós prestamos, como advogados da iniciativa privada. E também quem é que paga esse tributo? Pela norma, pela lei, qualquer prestador de serviço. Qualquer prestador de serviço paga o ISS-QN. E o interessante deste imposto, que ele é de competência municipal, a arrecadação, a regulamentação, entretanto, ele é objeto de regulamentação por força de uma lei complementar federal, que é a Lei Complementar 116, que estabeleceu a chamada lista de serviços, ou seja, esta legislação complementar federal, ela estabeleceu para o Brasil inteiro quais os serviços podem ser tributados pelo ISS-QN. Por que isso? Porque até a edição desta lei complementar em 2003, os municípios fixavam a seu bel prazer o que era prestação de serviço ou não. Aí veio o legislador federal, por força do comando constitucional, estabeleceu, olha, o ISS-QN incide sobre estes serviços, que é a lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Isso foi efetivado para diminuir a chamada guerra fiscal. Porque esta mesma legislação complementar federal, ela estabeleceu uma alíquota mínima de 2% para o ISS-QN e uma alíquota máxima de 5%. Por que isso? Porque antes da edição dessa legislação, os municípios promoviam a chamada guerra fiscal na busca de fazer acontecer a arrecadação das receitas próprias decorrentes do ISS-QN. E, por exemplo, tinham municípios que tinham um perfil de prestação de serviços. E aí eles estabeleciam alíquotas muito pequenas para determinados nichos de prestação de serviço, e aí aquelas empresas que estavam prestando aquele serviço iam e instalavam-se naqueles municípios e ali recolhiam o tributo, mas prestavam o serviço em outros locais. Aqui em Parauapebas isso aconteceu muito, mas muito mesmo, em decorrência da necessidade da atividade minerária ser suportada por prestação de serviço de diversos segmentos, melhor dizendo, muitas empresas vinham para cá, prestavam serviço aqui, mas recolhiam os tributos em Minas Gerais, em São Paulo, no estado de Goiás, no estado de Tocantins, né? Chegou-se aqui a um período, no início dos anos 2000, em que 93% dos prestadores de serviço para a Vale estavam instalados fora do estado do Pará. Desses 92%, 82% eram em Minas Gerais. Por que isso? Porque lá a alíquota era menor do que a cobrada aqui. Aqui se cobrava uma alíquota de 10%. Em outros lugares era 5%, 2%, 3%. Então o legislador federal estabeleceu, por força dessa lei complementar, 116, que a alíquota mínima é 2% e a máxima é 5%. A curva de flexibilização está entre 2% e 5%. Hoje ainda tem municípios que estabelecem políticas fiscais para melhorar a arrecadação da receita própria decorrente do ISS-QN dentro desses limites para poder atrair investimentos, atrair empreendimentos. Nós aqui em Parauapebas temos o distrito industrial, que é subutilizado, infelizmente, até agora, né? Porque o município não tem um perfil voltado para essa questão da industrialização, né?
Mas talvez, se o município estabelecesse uma política pública de benefício fiscal para atrair investimentos para se instalarem no distrito industrial, ele conseguiria melhorar a arrecadação da receita própria decorrente do ISSQN. Né? Eu poderia aqui, só para falar a respeito do ISS, poderia fazer até um congresso, só para falar a respeito de receita própria, ou só, por exemplo, do ISSQN. É tanta coisa interessante que tem, e que nem sempre a academia de direito, ou seja, as faculdades, dão a devida atenção para esse componente fundamental na vida do órgão, do ente público, que é, nesse caso, o município. Mas vamos lá. Um outro imposto que o município também pode instituir e arrecadar é o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos. Quem é que paga esse imposto? Esse imposto ele é decorrente da transação comercial relacionada com a venda de imóveis. E ele tem uma alíquota fixa na lei municipal, que é o Código Tributário Municipal. Aqui tem uma questão, os nobres colegas advogados que estão aqui nos prestigiando com a presença, que eu ando fazendo um estudo, porque eu vou começar a questionar. Só abrir um parêntese aqui, vocês que já foram meus alunos e que são meus alunos, sabem muito bem que eu digo o seguinte: quem faz o direito acontecer não é juiz nem promotor, é o advogado. Juiz e promotor agem estritamente dentro daquela caixinha que é a lei. Pronto, acabou. Dali ele não pode sair. Agora, nós advogados podemos e devemos ousar. Nós é que fazemos a jurisprudência acontecer. Nós é que fazemos o direito movimentar. Nós é que fazemos a diferença relacionada com a aplicação da prestação jurisdicional fornecida pelo Poder Judiciário. E neste caso do ITBI, tem uma questão muito interessante. Nenhuma transação imobiliária ela é registrada em cartório sem a comprovação do recolhimento do ITBI, não é? Entretanto, o fato gerador do ITBI, ou seja, o que dá origem ao dever de recolher o tributo, o imposto, é a transferência do domínio. Ou seja, eu tenho um imóvel, vendi para o Bruno, então a hora que transfere para o Bruno, gera a obrigação de recolher o ITBI. E como é que essa transferência se dá? Pela escritura pública registrada. Não é? A transferência do domínio só se dá pelo registro da escritura pública. Não é nem pela lavratura da escritura, é pelo registro. Se o fato gerador do ITBI é a transferência da titularidade, por que eu tenho que recolher o ITBI antes de haver o registro da escritura? Eu já fiz um questionamento no cartório aqui e vou agora para a corregedoria. Não é? Então, assim, para vocês verem como que o direito é fantástico, né? Assim, vocês podem ter absoluta certeza, vocês escolheram o curso top da galáxia. Podem ter absoluta certeza. Eu recomendo a todos os profissionais, todos, se tiver a oportunidade, façam o curso de Direito, mesmo que não vai exercer a profissão de advogado, mas façam. Eu tenho colegas meus de faculdade que são médicos, dentistas, farmacêuticos, que fizeram o curso junto comigo. E assim, quando eu converso com eles, de vez em quando a gente bate papo, eles falam: rapaz, fez a diferença na minha vida.
profissionalmente falando, né? E é assim mesmo. Então vamos voltar ao tema, porque senão eu viajo aqui e aí vai longe. Então, olha só que interessante, né? E outra coisa importantíssima, para que esse imposto seja efetivamente arrecadado, é de fundamental importância que o município tenha um cadastro imobiliário devidamente atualizado. Por quê? Porque o tributo, o imposto, ele é calculado sobre o valor venal do imóvel. Ou, caso o valor da transação seja maior do que aquele constante do cadastro, prevalece o da transação. Mas por que o município tem que correr o risco de receber menos? Porque quem compra e quem vende pode estabelecer um contrato pela metade do preço, para pagar menos imposto. Né? Aí é que entra a necessidade de se estabelecer mecanismos para garantir a arrecadação correta desta receita própria. Né? Já estou começando a entrar no tema propriamente dito da importância da arrecadação das receitas próprias. Tem que pegar esses ganchos. Tem um outro imposto que não é instituído pelo município, entretanto, a arrecadação dele, inicialmente, 50% é do município. Os outros 50% é da União. Por força de uma alteração que ocorreu em 2009, relacionada com o ITR. O que é o ITR? É Imposto Territorial Rural. É o IPTU para a zona rural. Né? Esse imposto, ele é de competência federal. A instituição dele é pela União. Entretanto, do valor arrecadado, 50% é do município. Com a alteração da legislação de regência, a partir de 2009, estabeleceu-se a possibilidade do município conveniar com a União, através da Receita Federal, e passar a fiscalizar e arrecadar os 100% do ITR. É uma outra fonte de receita, que pode fazer diferença. Por quê? Porque esse imposto, ele é calculado sobre o valor da propriedade rural. Mas aí o município, mais uma vez, tem que se aparelhar, tem que ter mão de obra qualificada para poder fazer o trabalho de fiscalização e arrecadação. Então, basicamente, os 3 tributos, impostos, que podem ser instituídos pelo município é o IPTU, ISSQN, o ITBI, e ele também pode arrecadar o ITR, isso em nível de imposto. Mas, dentro destas receitas próprias, também nós temos as taxas, que são aquelas decorrentes da prestação de serviços pelo município e também aquelas decorrentes do poder de polícia. Quais seriam essas taxas de poder de polícia? É aquelas que estão vinculadas à capacidade de fiscalização do município, do cumprimento das normas legais aplicadas a determinada atividade. Né? E tem também as taxas decorrentes de serviços públicos prestados em favor das pessoas, que também compõem esta receita própria do município. Por exemplo, a pessoa quer instalar um outdoor. Ela tem que pagar para instalar aquele outdoor. Mas ela só vai pagar se o município tiver um cadastro das empresas ou das pessoas físicas que exploram aquela atividade de instalação de outdoor, de placas de publicidade, seja o que for,
E é o seguinte, você quer, instalou um outdoor ali, o fiscal está autorizado, pagou a taxa? Não, então está aqui, um auto de infração pelo não recolhimento da taxa. Vai lá e paga, gera receita para o município. Vocês podem estar assim, poxa, mas o professor Wellington veio trazer aqui um troço só para a gente pagar, né? Mas a essência do pagamento é a capacidade do município retribuir em prol da sociedade. Aí pode dizer assim, mas não faz nada, arrecada e não faz nada, mas sabe por quê? É porque nós, enquanto cidadão, nós somos ineficientes na nossa capacidade de cobrar e fiscalizar o poder público. Está se discutindo, já está no processo de discussão, como eu disse agora há pouco, da lei orçamentária, né? Quem de nós teve assim a possibilidade ou a oportunidade de vir à Câmara saber se o projeto já chegou, quando é que a comissão vai discutir, como é que a sociedade poderá participar, né? O que o município efetivamente está arrecadando de receita própria? Porque isso faz uma diferença significativa na nossa vida enquanto cidadão. Porque nós temos o hábito de cobrar que o poder público ofereça os serviços que nós necessitamos. Mas também nós muitas vezes deixamos de cobrar que o município seja eficiente naquela atividade que a lei estabelece a ele de cobrar o que é devido. Dentro disso que eu estou falando, tem uma outra questão importantíssima, mas que nem todo gestor público tem coragem política de fazer acontecer. É a chamada contribuição de melhoria. O que é esse bicho? Contribuição de melhoria. Simples. É a retribuição que o munícipe, que a empresa, a pessoa jurídica, dá ao município em decorrência da realização de obras públicas que aumentem o valor da propriedade. Por exemplo, Paraupebas, fala de Paraupebas, que é o nosso quintal, né? Tem algumas obras, eu tenho visto, de realização de asfalto. Uma rua sem asfalto, o imóvel vale X. Asfaltou a rua, aquele imóvel vale X mais Y. E o município, desde que é instituído no Código Tributário Municipal, ele pode instituir a contribuição de melhoria, ou seja, a retribuição por parte daquele que teve o seu imóvel valorizado em decorrência da realização daquela obra pública. Pode dizer assim, mais uma vez, o professor Wellington está falando que a gente tem que pagar para o município. Mas é uma relação de custo-benefício. Como eu disse, não tem almoço grátis, né? Nós sempre queremos mais, mas também a gente tem que fazer a nossa parte. O gestor público também tem que fazer a parte dele, de saber aplicar bem a receita. E nós temos a capacidade e a possibilidade de fiscalizar como que esta receita ela é aplicada em prol da sociedade. Tem uma outra contribuição, essa é cobrada, que é a contribuição decorrente da prestação do serviço de iluminação pública, né? Essa é cobrada, ela é cobrada na fatura da energia elétrica, através de um convênio com a concessionária de distribuição de energia elétrica. Essa, querendo ou não, paga. Porque é interessante essa contribuição, porque é o seguinte, você não tem como falar assim, não, eu só vou pagar a conta de energia, porque a lâmpada do poste em frente à minha casa está queimada. Porque, querendo ou não, ela vem na fatura de energia elétrica. Então, essa não tem como escapar. Essa a gente paga, e muitos pagam sem nem saber que está pagando. Vamos lá. Então,
dá para perceber a importância da receita própria na gestão pública municipal. Mas também é importante a gente perceber um outro fator, o quanto é importante o ente público estabelecer mecanismos de planejamento tributário para fazer frente a esta responsabilidade em arrecadar as receitas próprias. E normalmente, os municípios brasileiros não investem em planejamento tributário. Sabe por quê? Porque a maior parte deles acha melhor, o gestor público, a maior parte dos gestores públicos acham melhor viver na dependência do governo federal, do repasse do FPM, do repasse constitucional para subsidiar as ações de educação, as ações de saúde, e deixa de lado essas receitas próprias. Mas daqui a pouco vocês vão ver as consequências que podem advir para esse gestor público. São muito sérias mesmo. Infelizmente, o povo brasileiro, não vou usar esse termo, ele é muito pacífico nesse aspecto, porque briga-se por coisas que talvez não façam a diferença, ao invés de focar naquilo que faz efetivamente a diferença positiva na vida da população. Por exemplo, todos nós entendemos como fundamental que o caminhão do lixo passe na porta da casa da gente e recolha o saco de lixo, né? Mas isso tem um custo. E como é que esse custo ele é suportado? Através do pagamento das taxas. Porque a taxa, ela é um pagamento decorrente da contraprestação de um serviço por parte do ente público. Se recolhe o lixo, tem um custo. Para recolher o lixo tem um custo. Quem é que paga? Somos nós. Nós é que pagamos. E quando é que nós pagamos? Quem aqui sabe quanto é que paga para recolher o lixo? Alguém sabe? Eu não sei, também não. Aqui em Paropebas eu não sei. Mas lá em Belo Horizonte eu sei. Porque lá quando chega o carnê do IPTU, 12% do valor devido é a taxa de coleta de lixo, porque o município efetivamente cobra. Né? Aqui em Parauapebas, a gente tem uma receita muito boa, decorrente das atividades relacionadas com a mineração, e deixou-se um pouco de lado essa questão de valorizar e arrecadar as receitas próprias. A atual gestão, não estou aqui fazendo defesa de governo, nada disso, eu estou falando daquilo que eu estou estudando no Código Tributário Municipal, que está sob a forma de projeto de lei. Não estou aqui defendendo o governo, ninguém, estou falando o que eu li e o que eu estudei. Né? Ele está estabelecendo novos mecanismos para possibilitar a efetiva arrecadação dessas receitas próprias. Isso é importantíssimo. Vai gerar mais despesas para nós? Vai, mas também vai dar a nós a oportunidade de sermos mais exigentes em relação a esses serviços que podem ser disponibilizados em favor da sociedade. E nós temos também, no caso propriamente dito aqui de Parauapebas, aí é uma situação assim que dói para mim, a questão relacionada com as tarifas. O que é a tarifa? Ela é uma receita
decorrente da intervenção do Estado enquanto ente público, através de seus parceiros, concessionários, permissionários, de uma determinada atividade econômica. Aqui em Paraupebas, uma situação bem interessante é o SAEP, que é o órgão público responsável pelo serviço de abastecimento de água, coleta, tratamento e destinação de esgoto. Né? Para ter água na casa, tem um custo. E esse custo ele é suportado pelo pagamento da tarifa. Aqui, a tarifa mínima, salvo engano, é R$ 31,00. Salvo engano, é R$ 31,00. É uma das mais baixas do Brasil. Uma das mais baixas do Brasil. E ainda assim, o índice de inadimplência é assustador. Assustador. E o município tem que subsidiar para poder abrir a torneira e ter água. Aí, um segmento da população reclama, não tem água no meu bairro. Mas vai ver o índice de inadimplência. Não é? Essa inadimplência, ela pode também ser motivada pela ainda ineficaz cobrança dessas tarifas. E nós temos que ter uma consciência cidadã, no sentido de que cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Se eu quero serviço público, eu tenho que fazer por onde esse serviço público possa efetivamente ser prestado. Como é que eu faço? Por onde? Cumprindo com as minhas obrigações. Vocês acham que eu estou falando isso aqui porque eu gosto de pagar imposto, ou tarifa, ou taxa? Não, não é não. Ó, já me deram o tempo lá, 7 minutos. Estou concluindo. Não é não. É porque eu estou procurando trazer para vocês, enquanto alunos, enquanto estudantes de direito, a visão do outro lado da gestão pública. Porque nós sempre temos que trabalhar com esses dois paradigmas, a minha visão e a visão do outro. Não é? Vou ter que dar uma corrida aqui. Vamos lá. Então, com relação a essa questão da importância de se implementar medidas para efetivamente arrecadar as chamadas receitas próprias, o legislador federal, ele estabeleceu algumas normativas, algumas leis, e dentre elas, a chamada Lei da Responsabilidade Fiscal. A Lei da Responsabilidade Fiscal, ela estabeleceu que o gestor que deixa de implementar as medidas relacionadas com a arrecadação das receitas próprias, ele poderá, inclusive, sofrer sanções em nível de improbidade administrativa. Inclusive, culminar com a perda do mandato. Por deixar de arrecadar as chamadas receitas próprias. Quero abrir para vocês perguntarem também, então eu vou dar uma agilizada aqui, porque dava para falar mais tempo aqui ainda. Percebam que essa matéria, ela pode parecer um tanto quanto árida para nós enquanto cidadão, mas ela é de fundamental importância que a gente conheça, compreenda, saiba o porquê de existir a necessidade de instituir e arrecadar a receita própria, para que o município saia da dependência do ente público federal ou mesmo estadual, ou até mesmo estabeleça mecanismos para melhor arrecadar. Vou dar um exemplo para vocês. Estive fazendo uma pesquisa. Parauapebas tem hoje 158 mil eleitores.
aproximadamente, um pouquinho mais. No censo do IBGE de 2010, que é o índice utilizado para a fixação da cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma receita derivada que é paga pela União em favor do município, a população de Parauapebas é da ordem de 153 mil habitantes. Ou seja, nós temos mais eleitores do que habitantes, de acordo com o IBGE. E isso influencia no valor que é repassado a título de FPM. E tem mecanismos para se corrigir isso através do quê? Das ações judiciais competentes, para que o órgão responsável pelo levantamento, que é o IBGE, que faz o levantamento e passa para o Tribunal de Contas da União, e ele é que fixa o índice, tem mecanismos judiciais que o município pode se valer dele para que seja alterado esse índice. Canaã dos Carajás, nós fazemos, o meu escritório faz assessoria jurídica tributária para o município, nós entramos com ação contra o IBGE e a União. Por quê? Porque lá tem algo em torno de 39 mil eleitores e o índice do IBGE é 28 mil cidadãos. Está tramitando, já está concluído para decisão, né? Já existem algumas decisões favoráveis aqui no estado do Pará, né, alterando. Por quê? Porque nós trouxemos elementos com base nos atendimentos da educação, matrículas, nos atendimentos realizados pelo serviço de saúde, nos atendimentos realizados pela atividade social. Tudo isso para quê? Para melhorar a arrecadação do FPM, melhorar a receita do município. Então, para que tudo isso aconteça, é fundamental que a gestão pública tenha uma legislação moderna, atualizada, invista na formação dos quadros profissionais responsáveis pela arrecadação e fiscalização, realizem concursos públicos, porque a atividade de fiscalização ela é uma atividade própria que não pode ser terceirizada, só o servidor público efetivo pode realizar atividade de fiscalização, mas realizem concursos que primem pela qualificação profissional e não conhecimento acadêmico, porque tem uma diferença. Os concursos públicos hoje, na maioria das vezes, eles primam pelo conhecimento acadêmico e não valorizam a qualificação profissional, a experiência profissional daquele servidor que vai realizar aquela determinada atividade, né? Dentre um tanto de outras situações. E também é importante que nós, enquanto cidadãos, participemos desses processos de discussão do orçamento, para saber aonde a receita vai ser aplicada, de que forma vai ser aplicada, se o município está efetivamente arrecadando. Então, assim, tem uma série de atividades que podem ser desenvolvidas. Por quê? Porque se o gestor público deixa de arrecadar, ele abre a possibilidade de sofrer as sanções pela omissão, pela renúncia daquela receita. Tinha mais coisas para falar, mas pelo avançado da hora, já vai quase 10 horas, eu vou encerrar por aqui a minha fala. Desde já agradecer a presença dos corajosos que se dispuseram a ficar aqui até agora, numa sexta-feira, né, com um negócio aí da festa, como é que chama, Bruna? Delação premiada, né? Na iminência de acontecer daqui a pouco. Eu quero passar longe, porque senão eu vou ser preso, né? Então, assim, agradeço a essa oportunidade que o 7º período do curso de Direito da Faculdade Pitágoras me deu de poder estar aqui falando com vocês a respeito desse tema que me é aprazível, que eu gosto dele. Sinto não podermos estender mais pelo avançado da hora, mas agradeço mesmo imensamente essa oportunidade. A apresentação ela é maior do que eu falei aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês também, para vocês terem uma noção mais clara do que eu estou falando.
Agradeço imensamente a oportunidade. E agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição para responder aquilo que eu sei. Se eu não souber, eu não vou ter vergonha nenhuma de falar que não sei, mas vou ter a coragem de falar que vou pesquisar para responder depois. Grato. Muito obrigado, professor Dr. Wellington. Nesse momento, nós gostaríamos de fazer mais um sorteio aqui com os presentes, tá? Nós temos aqui alguns livros, alguns títulos da área jurídica, que foram patrocinados aqui pela Central de Livros Jurídicos do Brasil Limitada, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu propor aqui, só para poder dar sequência, porque senão a linha de raciocínio fica meio perdida no tempo aqui. Vamos responder as perguntas e na sequência a gente sorteia. Ok. Até mesmo para garantir a plateia, né? Com certeza. Porque senão quem recebeu o prêmio vaza aí fica sem plateia, aí não dá, né?